Gostaria de dar as boas-vindas para o segundo seminário empresarial de desenvolvimento tecnológico e inovação do setor moveleiro. É muito importante que as nossas indústrias se atualizem a todo momento. As novas tecnologias surgem a cada segundo. Portanto, discutir tecnologia e inovação tem de fazer parte do nosso dia a dia. Por isso, gostaria de cumprimentar o Maurício e toda a sua diretoria pela iniciativa desse segundo seminário. Dizer que podem contar com a FIENG. A FIENG tem investido muito em levar tecnologia e gestão para as nossas empresas. Com certeza, durante o seminário, vocês vão discutir muito sobre tecnologias 4.0 e sobre as mudanças que estão por vir. Espero que os nossos especialistas ajudem e apoiem o seminário e consigam contribuir com uma transformação do setor. Lamento muito não estar presente, mas estou em uma missão para o Japão, onde vamos participar do Encontro Brasil-Japão, que no ano que vem será em Minas Gerais. Então vou receber oficialmente a chave do evento lá em Tóquio e trazê-lo aqui para as nossas Minas Gerais, evento que na sua realização trará empresários japoneses para conhecer e investir aqui no nosso estado. Apenas por isso não estarei presente, mas espero que as reuniões sejam proveitosas e que vocês saiam deste seminário com a cabeça ainda mais aberta, mais arejada para as transformações. Lembrando que transformação é oportunidade. Vamos agarrar as oportunidades que surgem para nós todos os dias e desejo a todos novamente um extraordinário seminário e fica aqui mais uma vez o meu parabéns à diretoria do Sindimov por essa iniciativa. Em especial ao Maurício. Desejo a todos um ótimo seminário. A história do Sindimov em Minas Gerais começou em 1933, com as entidades representantes das indústrias de serraria e do mobiliário, sempre em parceria com a FIENG. Em 1989, houve a fusão das entidades, abrangendo assim todo o estado de Minas Gerais e fortalecendo a nossa representatividade. Dessa união, nasceu também um trabalho ainda mais fortalecido para garantir cada vez mais competitividade. Com estrutura pensada para atender diferentes demandas do dia a dia dos nossos associados, oferecemos soluções e suporte para sua atuação. Em parceria com o Senai, inauguramos uma das primeiras escolas do país a ministrar cursos específicos para a formação de mão de obra para a indústria moveleira, o Centro de Desenvolvimento Tecnológico da Madeira e do Mobiliário. O CDTEM é uma importante referência em educação. Além de formar e qualificar profissionais para o setor moveleiro, oferece uma infraestrutura completa, com salas de aulas, laboratórios e oficinas de aprendizagem nas áreas de marcenaria, design, logística, qualidade, segurança do trabalho e processos administrativos. O Sindimov em Minas Gerais também oferece às empresas associadas uma gama de serviços e parcerias que permitem o avanço da indústria moveleira em Minas e no Brasil. São consultorias especializadas na área ambiental, jurídica, tributária e internacional, oferecidas pelo sistema FIENG, SESI, SENAI, IEL e CIENG, além de parcerias com o SEBRAE e Abmóvel. Nossos associados contam com convênios e podem aproveitar condições e valores diferenciados através dos nossos benefícios. Seguimos nessa jornada, cumprindo a missão de representar e fortalecer o setor com foco na defesa do interesse coletivo, incentivando o desenvolvimento social, cultural e tecnológico, por meio de ações que valorizem o empreendedorismo e a qualidade contínua dos nossos associados.
Associe-se e seja um parceiro do Sindimov em Minas Gerais. Queria dar a minha manifestação, né? É uma indústria extremamente atuante, né? Que muito nos honra e que, se vocês observarem, por exemplo, a gente tem uma série de atividades no exterior. Minas sempre esteve presente, né? Então, é muito importante falar isso para vocês. Essa outra lâmina, não sei se vocês estão vendo. Eu não sei se vocês estão vendo a próxima lâmina. É um panorama mundial da indústria de móveis. Luiz, está passando? Não apareceu para a gente a lâmina, não. Não sei. Estou tentando passar. Não está passando? Não, não está passando. Estamos vendo os players, estão localizados em 20 estados. Isso. Não, mas eu estou tentando. Agora sim, panorama, volta. Panorama. Tá. Não voltou aqui, não. Aqui Não. ficou comércio internacional. Não, vamos ver agora. Bom, era só uma lâmina no qual tinha o título, era Panorama Mundial, né? E aqui vocês podem ver, eu vou passar para a segunda lâmina, que ela mostra de uma forma mais clara, tá? O comércio internacional, ou seja, como se porta hoje o mercado internacional. E quando a gente fala em comércio internacional, a gente, na balança comercial, a gente coloca exportações e importações. Vamos tentar passar de novo agora. Passou, gente? Ainda não. Gente. Cândida, a gente está na tela de comércio internacional da indústria, Mas exportação e importação. Ele tem que passar para uma segunda tela. E não está passando, gente. Deixa eu só ver uma coisa aqui.
Tá passando agora? Sim, Pronto, agora eu resolvi. Olha só, gente, o comércio internacional, ele mostra como se comporta, tá, essa nossa indústria no mundo. Então, se a gente observar aqui nessa lâmina em verde, nós vemos que o Brasil é o 26º exportador de imóveis, gente. E ele é o 50º importador de imóveis. Ou seja, né, nós temos uma posição no comércio mundial de exportação extremamente relevante. E se nós temos essa posição, é porque nós temos um parque fabril, nós temos produtos, né, nós temos inovação e tecnologia. Por outro lado, quando a gente olha para o gráficozinho em azul, e a gente vê que o Brasil é o 57º importador, eu gostaria de dizer para vocês que esse é um número interessante, tá? E que é muito importante, porque quanto menos nós importarmos, isso significa que menos dependentes nós somos do mercado externo. Então, esse número, ele é positivo, porque ele nos mostra, né, que em termos de fornecimento, né, de acessórios, matérias-primas, a grande demanda do Brasil hoje é por máquinas e equipamentos, tá? Então, esse número, na nossa balança, para a nossa indústria, ele é um número positivo. Quanto mais distante ele tiver, quanto mais elevado, melhor é a nossa posição e melhor é a nossa independência do mercado internacional. Eu fiz questão de colocar essa lâmina para vocês, porque essa é uma análise dos últimos 5 anos. 5 últimos anos, o mundo cresceu, tá, 9,8% ao ano na indústria de móveis. O Brasil, ele teve um crescimento de 18%. E a gente tem dentro da Bimóvel, junto com a Apex, um projeto focado na exportação, e que as indústrias que pertencem a esse projeto, gente, elas conseguiram crescer 25%, ou seja, bem acima da média mundial. Quando a gente olha para esses números mostram para a gente, né, que se o mundo cresce quase 10% e nós crescemos 18%, isso revela que o Brasil está acima da média, gente. Tá? Então, esse número é muito interessante, tá? E números sempre são indicadores. Eu digo que números são... não tem, diante de números, são fatos, né? São incontestáveis. Então, eu também fiz um recorte para vocês, para que vocês tenham uma ideia, né, nessa lâmina. São 2 dados, eu me detive hoje à tarde em 2 dados. O Brasil, há 5 anos atrás, ele era o 30º exportador, né? Hoje nós somos o 26º, gente. Isso significa que é muito difícil, não é fácil avançar, né, na produção e exportação. E o Brasil conseguiu. Então, isso são dados relevantes. As exportações no mundo, né, há 5 anos atrás e hoje, quando eu digo hoje, 2021, então a gente teve um crescimento, né, de 64%. Né? Mais uma questão, o Brasil em relação aos Estados Unidos, né? Há 5 anos atrás, nós éramos o 17º exportador. Hoje nós somos o 14º fornecedor dos Estados Unidos. Né? Isso mostra a substituição que os Estados Unidos têm feito nos seus fornecedores, né, nos seus compradores. E as exportações para os Estados Unidos também, em 5 anos, elas cresceram 121%, gente. Que números macros, né? Muito pouca gente sabe, mas o Brasil é o 6º maior produtor de imóveis do mundo, tá? Ou seja, ele produz quase 80 bilhões, né, de reais ao ano.
nós somos o 26º maior exportador, né? Só o 2021 em relação a 2020, nós crescemos 50%. O 50º maior importador, a 8ª cadeia que mais emprega. Gente, esse dado é muito relevante quando você chega numa mesa de discussão com uma equipe econômica. Por quê? Na medida que nós somos intensivos em mão de obra, né, significa que nós temos uma presença econômica muito grande, né, para a economia brasileira. E nós, hoje, representamos 1,2% do PIB. E no último ano, nós investimos mais de 1 bilhões de reais. São números que mostram um crescimento de 176% de investimento entre 2020 e 2021. Quando eu digo isso, é porque, quando eu digo da relevância do nosso setor, é algo que nós temos que compreender e fazer uso desses números, desses indicadores, para conseguir negociar, tá? Quanto mais elevada a nossa participação, mais poder, né, de construção de políticas econômicas e políticas para o setor nós temos. Bom, do que nós exportamos, gente, é bem relevante no que o mundo está interessado no Brasil. Qual é o perfil da exportação brasileira? Então, 85% do que nós exportamos são móveis de madeira. Hoje nós crescemos muito em estofados. Há 2 anos atrás, nós exportávamos 89% de móveis de madeira e um número bem menor de estofados. Hoje nós estamos com quase 8% de estofados e crescendo. Alguns móveis, né, de metal, e eu tenho presente que Minas Gerais tem plantas consideráveis de indústrias que utilizam o metal como principal matéria-prima, e 2,7% é a indústria de colchões. Vocês devem achar, dizer assim, poxa, colchões fazem parte da cadeia de móveis? Sim, colchões fazem parte da cadeia de móveis e é computado como móveis. Olhando, quando eu falo primeiro do Brasil, eu também me detive um pouquinho para mostrar para vocês a relevância, né, de Minas Gerais para o Brasil, né? Então, pelos dados que nós temos, né, nós temos em Minas Gerais cerca de 2.468 empresas, dados esses, gente, consolidados em dezembro de 2021. Ou seja, Minas significa 13,7% da participação do Brasil. Possui cerca de 37 mil funcionários. Quando a gente fala em mão de obra, é direta e indireta. Uma produção, né, de mais de 60 milhões de peças. Essa produção estimada em 12,4 bilhões de reais. E exporta, gente, ao ano, mais de 20 milhões de dólares. Ou seja, um número ainda pequeno, perto do potencial e das plantas fabris que Minas Gerais tem. Ou seja, ela exporta 2,2% da exportação, ou da produção, né, de móveis do seu estado. E importações, ela importa 5%, 13,1 bilhões de dólares, né? Então, quando vocês olharem as 4 primeiras linhas, vocês vão ver uma correlação pertinente entre unidades produtoras, pessoal ocupado, entre produção e valor da produção. Sempre o valor da produção está acima do, né, indicador produção. Que é a nossa cadeia, né? A nossa cadeia, então, de uma forma muito abrangente, né? Quais são os segmentos que compõem essa nossa cadeia?
né? Então, as matérias-primas, né, prioritárias, fundamentais, madeira, metal, vime ratã, aqui é vidro, espumas e plásticos, aqui vem as linhas de produtos, né? E hoje é importante salientar que o Brasil exporta tudo que é tipo de móveis. Móveis para a área interna, móveis para a área externa, corporativos, hospitalares, enfim, tem uma gama de produtos, de segmentos que nós exportamos para o mundo e fabricamos, inclusive, para o mercado interno, gente, tá? Sejam eles dormitórios, sejam escritórios, salas de estar, estofados, modulados, enfim, né? E vai ao mercado, né? E quem são os nossos principais destinos? Compras governamentais, né? Vão para empresas, vão para o varejo e vão para exportação, e, e isso tudo chega no destino final, que são os nossos consumidores. É para eles que nós trabalhamos, né? Então, nós utilizamos de canais de venda para chegar no consumidor. Eu coloquei esse mapa do Brasil, por quê? Quando se fala em indústria de imóveis, né, geralmente se associa a indústria de imóveis à região sul do país. Eu sou gaúcha, gente, tá? Passei muito tempo fora, tá, do Rio Grande do Sul, muitos anos. Voltei há pouco tempo por questões de familiares, doença em família, mas eu queria dizer uma coisa para vocês. Observem esse mapa. Quando está a laranja mais forte, né, empresas, né, distribuição da produção, acima de 1.000 empresas, né? Então, você vê, né, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, observem o percentual de São Paulo. Ele está acima do Rio Grande do Sul, está acima de Santa Catarina, Paraná, e olhem o percentual de Minas Gerais. E uma coisa mais interessante ainda, observem, se a gente olhar, né, nos últimos 10 anos, o que a gente vê nesse mapa, que é muito interessante para a gente, para quem vive isso e analisa dados e números, né, de uma forma muito detida. Essa produção ela vem subindo para o centro-oeste e para o nordeste. Então, ela vem se alastrando e ela começa a ter, né, um desenvolvimento ainda maior, gente. Tá? Então, eu preciso fazer esse registro para vocês, porque esse é um mapa, né, de competitividade, da melhoria, da produtividade, e mostrando que outros estados também estão se tornando extremamente relevantes, tá? Quer por logística, quer por políticas fiscais, mas esse mapa ele vem sofrendo transformações consideráveis ao longo do tempo. Para onde nós fabricamos, além do mercado externo, gente, 38% que, né, das nossas exportações, elas vão, o principal mercado, gente, é os Estados Unidos, sem dúvida nenhuma. Depois nós temos América do Sul, tá? E aí vem o primeiro país, Chile, depois vem o Reino Unido, mas observem, Uruguai, Peru, Paraguai. Então você vê a América do Sul, América do Norte com um grande destino, América do Sul com um segundo destino também muito importante, quer seja por causa da logística, quer seja por causa da proximidade, né, geográfica, da língua, né? Isso é extremamente relevante. Aqui se destaca também, gente, observem que a Argentina não aparece mais aqui, né? Que aparece Chile, Uruguai, Peru, Paraguai. A crise na Argentina já foi o principal destino, e em função da crise vivida pela Argentina, ela não aparece nem entre os 8 a 10 mercados prioritários. Aqui tem uma informação bastante relevante que a gente observa de forma muito sutil a França. Tá? A França, ela tem uma relevância importante nessa figura,
porque a França sempre é o mercado que mais barreiras, né, tarifárias e não tarifárias impôs aos produtos brasileiros, principalmente móveis, né? Ela coloca isso no agronegócio, enfim, na carne, na soja, mas ela sempre impôs também para a indústria de móveis. Em 2019, eu jamais vou esquecer, véspera da crise, no último trimestre, a gente via nitidamente, gente, a retomada do crescimento desta cadeia. E uma coisa que nos chama a atenção naquela época era a França aparecer como porto, né, como foco da exportação de 9 indústrias brasileiras de porte. E aquilo nos chamava muita atenção. Poxa, mas elas estão conseguindo entrar na França, que é um país que coloca, a União Europeia, que mais coloca barreiras, sim. Isso permanece, né? Isso quer dizer que as indústrias estão conseguindo, apesar das barreiras, né, entrarem naquele mercado. Quando você vê 25% outros, eu quero dizer para vocês que esse vem Oriente Médio, né, Arábia, enfim, alguns países da União Europeia, mas Oriente Médio é foco, tá? E é muito importante. Várias indústrias estão abrindo lojas, centros de distribuição naquele mercado no último ano. Aqui eu coloquei, fiz uma análise de 5 anos, gente. Por que eu fiz uma análise de 5 anos para vocês verificarem o seguinte. As nossas exportações em 5 anos, elas cresceram consideravelmente, tá? Cerca de 89% nos últimos 5 anos, gente. E observem assim, ó, os Estados Unidos crescendo. Aqui tem o Reino Unido, embora o gráfico, esse gráfico é com base em janeiro de 2022, é importante dizer uma coisa para vocês. Já há uma retomada no Reino Unido. A gente verifica, né, empresas, uma quantidade grande, conseguindo, tá, aumentar as exportações para o Reino Unido. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês, mostra, né, que neste momento, como o Maurício falou, o mercado interno está recessivo, né? Todas as indústrias de norte a sul do país, não é só o estado de Minas, estão enfrentando, né, um arrefecimento do mercado interno. A gente acredita que, primeiro, houve um problema de logística mundial, então a falta de matérias-primas. A segunda questão é a inflação, né? E agora, gente, né, a guerra, né? Mas observem que há alguns caminhos que a gente pode construir e tentar buscar. Há alguns caminhos que podem estar perto da gente, né, e que a gente acredita, como o Maurício falou, que é momentâneo, tá? Que é momentâneo. Mais uma questão que eu queria dizer para vocês. Não se esqueçam que o crescimento, a expansão da indústria no período da crise 2020 a 2021, ela foi fora da curva. E hoje, de alguma forma, se está estabilizando e voltando ao patamar de final de 2019, tá? Início de 2020. Então, aquele crescimento das pessoas permanecerem em casa, né? E eu mesma, gente, na minha casa com a minha mãe, que é uma idosa, olhei para ela durante a crise assim, olha, mas olha esse armário aqui na cozinha, vamos refazer esse armário. E eu não me dei conta naquele momento que todo mundo, de alguma forma, estava olhando o seu ambiente, ou seja, né, fazendo, melhorando o seu espaço dentro de casa, melhorando, né, a questão do home office, comprando uma cadeira, uma escrivaninha, né? E aí isso para a indústria de móveis, para a indústria de casa e construção, ele foi um período, né, de alguma forma benéfico, gente. Tá? Então,
Eu quero que vocês olhem com muito cuidado para isso, tá? E aí é bem importante dizer para vocês que é o nível de maturidade, esse novo gráfico, das indústrias brasileiras. Então, 28%, em torno de 28% a 30%, elas têm um nível de classificação de maturidade exportadora, o que está, né, está preparada para ir para o mercado externo. 41%, ela está fazendo adequações, assim, diria para vocês que ela está com 60% em condições, né, já em condições, fazendo exportações em boas condições. 24% são médias empresas que já estão investindo muito, e 7%, né, do patamar do que nós temos na Bimóvel são pequenas, no qual nós estamos preparando essas indústrias. A Bimóvel, gente, como entidade, quando o Maurício falou do sindicato, e eu queria fazer uma observação, Maurício. Eu acompanho as redes sociais, eu vejo os materiais de cada sindicato. Durante a pandemia, procurei me inteirar de tudo. Os nossos 20 sindicatos estavam fazendo e atuando, e o que eu observo que o sindicato mais atuante, pode parecer incrível, é o Sindimóvel, né? Eu fico impressionada, né? Ele busca notícia, ele busca informação, ele procura estar sempre, né, atuante. Isso é muito bom, gente. Não é um cenário que a gente possa dizer, em termos de país, que todos os sindicatos façam isso. Não é. Então, eu falo isso com propriedade, porque a gente conhece todos os sindicatos do país, temos 20 associados, né? E aí, quando a gente trabalha para o associativismo e para o cooperativismo, a gente tem que sempre focar que produto, embora eu seja uma entidade sem fins lucrativos, que produto e o que nós estamos construindo. E a Bimóvel tem essa preocupação. Então, quando a gente fala em agenda setorial, a construção de políticas públicas, eu posso dizer hoje para vocês que a Bimóvel, né, ela tem um capítulo, tem um eixo que trabalha a estruturação de políticas públicas. Embora vocês não saibam, gente, nós, antes da pandemia, instalamos uma mesa executiva dentro do Ministério da Economia, né, no qual isso foi fantástico para a gente. Essa mesa executiva é uma mesa de trabalho junto com a equipe econômica. Então, na época, tinham 9 mesas executivas instaladas, e se instalamos. E a gente instalou a nossa mesa executiva. Passamos todo o ano de 2019 instalando com metas para o setor. Então, reintegra, negociar a reforma tributária, administrativa, o Isco Brasil, estabelecer parcerias estratégicas, tudo isso a gente foi fazendo, né? Na área de desenvolvimento, isso que vocês estão propondo, discutir inovação, a cultura empreendedora, estimulando o ganho de competitividade, tudo isso a gente está fazendo e trabalhando. Então, é muito importante que mais do que se estruture, que se faça, que se proponha, que se tenha projetos, né? Antes de começar, eu até disse para o Maurício, vou te ligar para a gente falar do projeto, né, que é um projeto de design integral. Né? Enfim, em Acir, a Líder, enfim, tem uma série de empresas mineiras, se eu fizer nome, eu vou deixar umas quantas de lado, eu não posso fazer isso, né? E tem uma outra questão que as entidades têm que fazer, é monitorar, fazer o monitoramento da legislação, o acompanhamento das melhorias, toda a parte de regulação, de resultados comerciais, assim, a trilha de maturidade das indústrias, enfim, né? E embaixo vocês vão ver os nossos parceiros, né? Por fim, chegando ao final, eu queria dar uns últimos números para vocês.
que são bem relevantes, gente, tá? Então, vamos lá. Se a gente olhar na primeira tabela, eu tenho tenho dados e informações de julho, na segunda eu tenho dados de agosto. Se eu comparar, tá, esses dados de julho, eu quero que vocês olhem a setinha em azul, tá? 73,2 milhões que nós exportamos, tá, em julho. Eu nunca posso fazer uma comparação, gente. Isso, quem analisa dados e informações de um mês para o outro mês. A gente, para ter informações concisas, no mínimo é de um ano em relação ao outro. Quando eu disse para vocês que 2020 e 2021 foram meses fora da curva, onde a gente cresceu além da demanda, a gente não tinha como atender a demanda. Tá? Muitas empresas, né? E agora nesse momento, né, se levava 8, 9 meses para conseguir fazer entregas, né? Agora, essa curva, ela vem chegando à normalidade. Mas mesmo assim, gente, se eu olhar esse valor exportado, né, eu vou ver que nós tivemos um crescimento de quase 11% em relação a julho do ano passado. Aí, se eu olhar o dado de agosto, eu observo que, em relação ao ano anterior, a 12 meses, eu ainda mantenho um crescimento, né? Então, é muito importante olhar o crescimento, a variação acumulada, né? Porque ela dá a avaliação de um ano, não de apenas um mês. E, nesse sentido, vocês todos sabem melhor do que eu, porque grande parte de vocês são executivos, são donos de empresas, né? O primeiro semestre de cada ano, né? O primeiro semestre, ele é sempre um semestre mais devagar. O segundo semestre é um semestre mais de negócios, de geração de negócios, né? Principalmente os 3 primeiros meses de cada ano. 3 a 4 primeiros meses de cada ano são meses mais calmos. E aí, se olhar também, gente, para as importações, que são as últimas barreirinhas, aqui embaixo, tabela embaixo, né? A gente olha que a gente importou, tá? 11,8 milhões em junho. Mas uma coisa interessante, olhem lá embaixo. Vamos olhar para a variação acumulada dos últimos 12 meses. Significa que nós tivemos uma queda na importação de 22%. A mesma coisa está ocorrendo agora em agosto, ocorreu em agosto, a variação ela é maior, ela é de 25%. E isso retrata exatamente o que o Maurício disse no início da fala. Nós temos um momento atípico, né, de eleições no nosso país, de uma inflação Ô, Cândida, você está sem som. Vamos ver. E agora, Maurício? Voltou, Voltou? voltou. Tá. Então, mas eu já estava chegando ao final, tá? Eu já estava chegando ao final, vocês estão vendo, né? Já estava chegando ao final. Então, eu queria mostrar para vocês, né? Quando eu digo, olha os números. Quando você tem um crescimento coerente,
com indicadores, analisando a realidade, você Cândida, tem os essa números não estão variação, saindo. tá? Então, eu era isso. Eu queria deixar o meu e-mail para vocês e me colocar à disposição de vocês para a gente conversar um pouquinho. E pedir desculpa, né, por esse momento, né, de em que falhou a programação. Luiz? Oi, Luiz? Cândida, Sim. nós não tivemos nenhuma pergunta aqui no chat, mas uma. Mas antes disso, eu queria te agradecer e dizer que é uma honra para a gente participar, né, com você de uma apresentação tão brilhante e que dá tanta perspectiva positiva para o nosso setor, né? Acho que a gente está aqui reunido com um grupo de pessoas que são interessadas nesse setor, né? Empresários, alunos, e as perspectivas mostradas hoje, elas nos dão bastante esperança. Eu acho que o principal objetivo nosso no dia de hoje era esse, e você cumpriu com bastante brilhantismo. Então, muito Luiz, obrigado pela participação, eu gostaria por essa apresentação maravilhosa. Sim? Eu gostaria de dizer só mais 2 palavras, né, Sim. aos empresários e aos alunos. A gente tem vivido momentos difíceis, que para a nossa indústria ela foi um pouco diferente, e eu gostaria de dizer para vocês, tá, invistam em inovação, invistam em design integrado à indústria, né? Nós temos produtos, madeiras brasileiras, nós temos couros brasileiros, nós temos tramas brasileiras. A gente acaba de chegar de Israel, onde a gente levou 23 indústrias e 58 produtos, foi um sucesso, né? Viemos de Londres, e a gente vê o potencial que o produto brasileiro, que as indústrias brasileiras, que os profissionais que atuam, né, nesta cadeia, eles têm pela frente. Eu digo isso assim com muita tranquilidade, né? É um desafio, sim. Sejam persistentes, foquem, não tenham medo, mas lembrem, né? Todo o trabalho que a gente faz, ele é um trabalho de médio e longo prazo. Então, pensem nisso e se espelhem, por favor, né? Foquem na cultura da organização de cada um de vocês, naquilo que vocês são bons, né? E procurem se espelhar naquilo que é referência, tanto no mercado interno como no mercado externo. E saibam que vocês não estão distantes. Eu só diria, não façam mais o mesmo do mesmo, né? Um móvel, por exemplo, planejado, ele pode ser diferente na medida que a gente agregue um acabamento, um couro, um detalhe, né? Então, eu digo isso porque a gente vive isso no nosso dia a dia e a gente tem muito orgulho das indústrias brasileiras, tem muito orgulho do trabalho que vocês fazem, né? Então, se eu puder, né, assim, deixar isso para mim é muito forte, que às vezes a gente tem um sentimento de que a nossa indústria, né, a gente se sente muitas vezes inferior, né, aos outros países. E o que eu quero dizer para vocês é que a gente já cresceu muito, pode crescer mais, né, e isso depende muito da gente. Obrigado, Luiz. E eu fico à disposição, meu e-mail estava na última lâmina, eu queria estar com vocês aí, de coração, mas problemas pessoais me impediram. Mas daqui um mês e meio eu vou estar em Minas, com certeza. Muito obrigada, Maurício. Obrigada. E se alguém quiser fazer alguma pergunta, eu estou à inteira disposição. Cândida, eu é que agradeço a sua participação, essa explanação com todo o conhecimento. A gente sabe que vocês estudam bem, trabalham bem todos esses pontos que você nos passou,
E todo esse cenário que você colocou é muito motivador para todos nós da indústria. Tá? Muito obrigado. Você pode falar comigo a hora que você precisar, eu estou sempre à disposição. E é uma satisfação poder fazer parte da Abimóvel. Olha, é um prazer muito grande. Eu queria muito agradecer e parabenizar vocês pelo trabalho, excelente trabalho. Se todos os sindicatos conseguissem levar a mensagem e fazer o que vocês estão fazendo, o cenário talvez fosse diferente. Então, sintam-se muito orgulhosos. Minas sempre foi uma referência e eu tenho certeza que vocês vão continuar sendo. Muito obrigado mesmo, Maurício. Daqui 1 mês e meio, 2 meses, eu estou aí. Tá joia. Vamos te receber. Muito obrigado. Um abraço para você e para todos que participaram conosco. Obrigada, gente. E aí a gente te espera aqui, viu, Cândida, quando você estiver aqui em Minas, para vir aqui conhecer o CDTEM, conhecer a sede do Sindimov também, e todo o nosso trabalho de perto, né? E é um orgulho muito grande a gente ouvir essas palavras de você, que representa nosso setor a nível nacional, né, e a nível mundial. Então, a gente sabe do trabalho da Abimov, da grandiosidade do trabalho que vocês fazem. E o objetivo de hoje, como eu estava dizendo, é justamente esse, de deixar um entusiasmo mesmo para os integrantes desse setor, né? E você deixou essa vontade, né, de querer sempre mais. Acredito que em todos que participaram dessa noite aqui, dessa palestra, né? E fica o gostinho, né, do restante da semana, que nós vamos trabalhar vários temas aí abordados, né, durante a sua fala. E aí, o objetivo é esse: vamos crescer, vamos tornar o nosso setor cada dia mais importante. Perfeito? Muito obrigado. Agradeço a todos os presentes também na noite de hoje. A gente informa que esse conteúdo ele está sendo gravado, tá? E a gente vai disponibilizar na próxima semana para todo mundo. E quem participou na íntegra também vai receber o certificado via e-mail, tá bom? Um forte abraço a todos. Cândida, mais uma vez, muito obrigado. Vamos em frente. Agradeço. Até muito amanhã. Obrigada mesmo. Boa noite. Amanhã teremos o evento com o tema da Indústria 4.0, ministrado pelo Ricardo Aloysio, nosso gerente de Educação e Tecnologia aqui do Senai Minas. Já fica o convite para todo mundo voltar e participar novamente, porque tem muita coisa para ser discutida ao longo dessa semana. Um forte abraço e boa noite a todos.